Bom dia! Nosso trabalho é sobre terapia gênica utilizando o herpes vírus como vetor para tratamento da síndrome de Shediac-Higashi. E como componentes do grupo temos a Ana Paula, a Daniela, a Kelly, a Gabriela, a Maria Caroline e eu, Giovana. Bom, falando um pouquinho sobre essa síndrome, ela é um distúrbio autossômico recessivo raro, porque nos últimos anos, menos de 500 casos foram descritos no mundo. Ela é causada por uma mutação no gene LYST. Esse gene, ele está localizado no cromossomo 1, e que consiste em 53 exons e 51 são codificantes da proteína 429-KDA. É uma proteína citoplasmática. Ela modula a exocitose lisossomal, né? Então, ela tem como função também a síntese, o transporte e a fusão dessas vesículas citoplasmáticas, impedindo que haja uma incorporação inadequada de proteínas na membrana lisossomal, né? E quando tem essa mutação no gene, tem alteração no funcionamento, na localização e na morfologia desses grânulos no citoplasma de várias células, como, por exemplo, nas células NK, nos neutrófilos, nos melanócitos. Essas alterações a gente pode ver, né? A gente pode analisar na medula óssea e no sangue periférico. E a gente vai ver que tem grânulos azurófilos gigantes, e isso é um sinal patognomônico dessa síndrome. O portador dessa síndrome vai apresentar alguns sinais e sintomas que são resultados dessas alterações funcionais em algumas células, como nos melanócitos, neutrófilos e as células natural killer. Então, inclui albinismo parcial, depende, né, do grau de hipopigmentação. Pode ser em pele, nos olhos, no cabelo. Fotossensibilidade. As infecções são muito recorrentes, e principalmente as bacterianas. E também apresenta atividade quimiotática reduzida nas células fagostárias e anormalidades funcionais nas células natural killer. Bom, aproximadamente uma grande parte dos casos apresenta uma forma bem avançada, aproximadamente 85% dos casos. Essa forma avançada é caracterizada por febre, icterícia, hepatoesplenomegalia, pancitopenia, alterações neurológicas, diatese hemorrágica, que é a tendência a sangramentos, né? Sem uma causa aparente, principalmente no sistema nervoso central e no trato gastrointestinal. E alguma dessas alterações neurológicas pode ser ataxia cerebelar, degeneração, neuropatia central e periférica, e também pode apresentar linfocitose hemofagocítica, que é quando acontece a hiperativação imunológica, que faz com que haja um estado hiperinflamatório. Isso se inicia com a ativação excessiva dos linfócitos T CD8, que faz com que aumente a produção de citocinas, como a TNF-alfa, interferon gama, as interleucinas. A TNF-alfa vai fazer com que haja ativação de macrófagos e, consequentemente, a citopenia, ela também vai inibir a lipase de lipoproteínas e aumentar os níveis de triglicérides. Além disso, a TNF-alfa também vai diminuir a hematopoiese e vai fazer com que os macrófagos ativados, eles fagocitem outras células hematopoiéticas e também secretar o plasminogênio e a ferritina.
Isso acontece em todos os órgãos. Isso vai fazer com que haja uma falência múltipla de todos esses órgãos. Isso acontece nessa fase mais adiantada da síndrome, né? Que normalmente é fatal dentro de 30 meses. Nessa síndrome, a gente também tem a presença de mielopoiese inefetiva, sequestro esplênico, que é a diminuição da concentração de hemoglobina, e o aumento da eritropoiese e das dimensões do baço. A gente também pode ver neutropenia, né? E a destruição intramedular de granulócitos, e também o paciente pode apresentar hiperesplenismo. E como eu já disse, esse paciente ele tem infecções recorrentes, né? Então também tem uma reduzida capacidade bactericida que faz com que essas infecções recorrentes aconteçam. O diagnóstico dessa síndrome é confirmado a partir de um exame genético para mutação no gene LYST. E ele pode ser feito até com 5 anos de idade, mas quanto antes melhor, né? Então, porque aí o bebê, né, o paciente já pode receber os cuidados necessários, né? E a tomografia computadorizada e a ressonância magnética auxiliam bastante na avaliação do acometimento neurológico, e os exames laboratoriais são essenciais, né? Dependendo do paciente, no hemograma ele pode apresentar anemia, neutropenia, como já foi falado antes, trombocitopenia, a presença de blastos na fase acelerada, pancitopenia, o tempo de sangramento prolongado, coagulopatia. No esfregaço de sangue periférico, a gente pode observar as inclusões citoplasmáticas gigantes, né, os lisossomos. A gente também pode observar isso não só nos leucócitos, mas no mielograma a gente pode observar isso em mieloblastos, promielocitos, nas células de Schwann, nos fibroblastos, nas células renais, nas células da mucosa gástrica, nos pneumócitos, nas células de Langerhans, da pele, né? E a função hepática e o coagulograma, eles estão muito alterados nessa fase acelerada da doença. Então, observando todos os sinais e sintomas desse paciente, observando que não são muitas pessoas que têm essa síndrome, mas que eles também merecem tratamento, a gente resolveu criar um novo tratamento mais eficaz para essa síndrome. Para isso, a gente utilizou a terapia gênica através da técnica do CRISPR-Cas9, e a gente utilizou como vetor o herpes vírus. Para a realização deste trabalho, utilizamos as bases de dados PubMed, Cielo e Google Acadêmico. Realizamos a coleta das células-tronco multipotentes de um paciente com a síndrome Shediac-Higashi e cultivamos in vitro. Utilizamos a técnica CRISPR-Cas9 para editar o gene LYST. Essa técnica se baseia em um conjunto de sequências de DNA curtos, repetidos e parcialmente palindrômicos, ou seja, podem ser lidas da direita para a esquerda ou vice-versa. Essas repetições e os espaçadores, quando transcritos, formam o RNA transativator ou o RNA guia, que serve para direcionar a enzima Cas9, que é uma nuclease, ao alvo. Aproveitando-se dessa estratégia, tanto a proteína Cas9 quanto o RNA guia podem ser introduzidos in vitro em outras células e direcionados a locais específicos do genoma, para que façam a quebra da fita dupla.
Após esta clivagem, a maquinaria de reparo do próprio DNA da célula é utilizada para alterar a sequência de DNA, adotando a modificação. Após a edição, selecionamos e expandimos as células com o gene terapêutico. Utilizamos o herpes vírus para transportar o gene modificado para células cultivadas in vitro. Utilizamos o herpes vírus por ele ser um vírus da classe 1 de Baltimore, então ele tem o DNA dupla fita, ou seja, sua replicação ocorre quando o envelope viral funde-se com a membrana plasmática da célula. Essa fusão faz com que sejam liberadas duas proteínas, uma que promove o shut-off da síntese de proteínas celulares por quebra de RNA e a outra que é a alfa-TIF, fator alfa de iniciação de tradução, que determina o início da tradução dos genes primários. Dentro da célula, os capsídeos são transportados aos poros nucleares, entrando no núcleo e liberando seu genoma. A transcrição dos genes virais beta, que são os intermediários, vão gerar proteínas envolvidas com a degradação do DNA celular, com a síntese do DNA viral e a transcrição dos genes virais tardios. A síntese de DNA viral ela é feita pelo mecanismo de círculo rolante, onde ocorre a clivagem do genoma viral em uma das fitas. A DNA polimerase inicia a síntese, sendo que a fita clivada é estendida e a fita circular vai servindo de molde para a fita simples recém-sintetizada. O empacotamento do DNA viral ocorre por um processo ativo de entrada no núcleo capsídeo, que brota associado às proteínas em regiões da membrana interna do núcleo, onde estão posicionadas as glicoproteínas do envelope. Após brotar do núcleo, pode trafegar pelo retículo endoplasmático e adquirir o envelope definitivo, brotando para dentro do complexo de Golgi, onde as partículas virais completas são transportadas e liberadas na superfície da célula. Bom, após a alteração do gene LYST, obtivemos resultados positivos. As células fagocitárias, os neutrófilos e os monócitos, não expressaram a mutação do gene. Assim, os lisossomos gigantes não se desenvolveram nessas células, nos melanócitos melhorou o albinismo e nas células de Schwann melhorou os problemas neurológicos. A função citolítica das células T foram corrigidas, onde voltou a lisar células que produzem antígenos estranhos, com poros de granzima e NK, onde retornou a eliminar células infectadas por citólise. O atraso da quimiotaxia de monócitos e neutrófilos também foi corrigido. Nessa tabela, podemos observar diferentes formas de tratamento, os seus prós e os seus contras. A primeira forma de tratamento é a antibiótico-terapia, que tem como pró ajudar o sistema imune a funcionar melhor e aliviar os sintomas. Já os contras, a resposta é mais lenta quando comparada a de indivíduos imunocompetentes. Em relação ao transplante de medula óssea, ele corrige o defeito imune hematológico, mas, em contrapartida, as alterações oculocutâneas e neurológicas persistem. Já com a terapia genética, a gente tem um alto nível de eficiência, mas é necessário mais testes, pois foi feito apenas in vitro. Então, observando tudo que foi feito, né, os experimentos, a gente obteve resultados positivos, mais positivos que os tratamentos que já estão sendo feitos, como, por exemplo, o transplante de medula óssea, que ele nem sempre é efetivo, e a antibioticoterapia. Então, a gente concluiu que essa terapia gênica, ela é mais eficiente e precisamos de mais testes, mas que possivelmente vai levar a uma menor taxa de morbidade e uma condição bem melhor de vida para esses pacientes que são portadores dessa doença.